o que faz com que o morto não fique totalmente desamparado pelo direito, já que a lei legitima esses familiares para a propositura das ações que se fizerem necessárias. Dito isto, passemos agora à análise de algumas questões envolvendo direitos da personalidade em espécie. E um dos principais direitos personalíssimos que nós desfrutamos é exatamente o direito à integridade física. E este direito à integridade física, a princípio, vai proibir que a pessoa pratique atos que envolvam disposição do próprio corpo. Não pode o ser humano dispor do próprio corpo de forma aleatória, de forma arbitrária. Isto porque a lei civil, no artigo 13, estabelece alguns limites a esta possibilidade de disposição corporal. Com efeito, os atos que envolvem disposição do próprio corpo são proibidos pela lei. Primeiramente, quando implicarem diminuição permanente da integridade física. Ou, em segundo lugar, quando contrariarem os bons costumes. Então, se a disposição corpórea implica diminuição permanente da integridade física ou contraria os bons costumes, esta disposição corporal considera-se proibida pela lei. É o que reza o artigo 13. Observem. Aqui no artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, primeira hipótese, quando implicar diminuição permanente da integridade física. Ou, segunda hipótese, quando contrariar os bons costumes. Então, a primeira hipótese que vai proibir a disposição do próprio corpo é quando esta disposição implicar diminuição permanente da integridade física. Então, mais uma vez, repito, se eu for ao médico e pedir que ele ampute meu antebraço esquerdo, este meu pedido deve ser completamente rejeitado pelo profissional. Por quê? Porque não posso eu dispor do meu corpo de modo a reduzir permanentemente minha integridade física, já que qualquer ato de disposição corporal que implique diminuição permanente da integridade física será proibido pela lei. A segunda hipótese proibitiva acontece quando a disposição do próprio corpo importar ofensa aos bons costumes. E esta ofensa aos bons costumes acontece quando a disposição corpórea agredir aquele sentimento médio da sociedade, agredir aqueles costumes que a sociedade reconhece como úteis, como convenientes a um bom convívio social. Existe uma tribo lá na África chamada Samburá, que tem um costume bem bizarro. Toda vez que nasce uma menina, essa menina é levada a um feiticeiro que promove à pedra quente uma cirurgia de amputação clitoriana. Então a menina, ela tem seu clítoris arrancado a pedra quente sem anestésico por um feiticeiro tribal, já que esta prática é consentânea com os bons costumes deles. Mas aqui no Brasil, esse tipo de prática seria aceita? Obviamente que não. Porque no Brasil essa prática é agressiva aos nossos bons costumes. Os brasileiros não aceitariam, de acordo com o costume médio vigorante na sociedade, esse tipo de interferência na integridade física de uma recém-nascida. Então, prática atentatória aos nossos bons costumes é proibida por lei, no momento em que essa prática implicar atos de disposição corporal.
Então, esses são os casos em que a lei proíbe a pessoa dispor do próprio corpo. Primeiro caso, quando a disposição importar diminuição permanente da integridade física. Segundo caso, quando a disposição importar contrariedade aos bons costumes. Porém, observem vocês que o mesmo artigo que proíbe a disposição corpórea nessas duas hipóteses vai permitir também que em casos excepcionais a disposição corpórea possa acontecer. E ela poderá acontecer quando houver exigência médica. Observem o começo do artigo. Salvo por exigência médica. Então, havendo algum motivo de ordem médica que autorize e determine a prática dos atos de disposição corporal, essa prática pode e às vezes deve ser realizada. É o que se passa, por exemplo, com um paciente diabético que deve amputar o seu antebraço esquerdo para evitar o alastramento de uma gangrena ou coisa pior. Então, certos pacientes são submetidos a cirurgias de amputação. Por quê? Porque a medicina determina que essas cirurgias devam ser realizadas. É a exigência médica, é a grande excludente, é a grande justificativa que vai legitimar os atos de disposição corpórea, mesmo que esses atos importem diminuição permanente da integridade física ou contrariem os bons costumes. Essa é a ideia. Um outro problema que também se coloca quando se fala em disposição corporal tem a ver com a problemática da doação de órgãos. Muitas vezes, quando a pessoa morre, os familiares autorizam que seus órgãos sejam retirados para fins de transplante. Em outros casos, os familiares proíbem essa prática. A pergunta é: como a lei enxerga a doação de órgãos